Olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, começando do zero, fazendo a base, entendendo o fundamento aí da matéria, para não errar nenhuma questão na hora da sua prova. Você vai acertar agora todas as questões de Direito Administrativo na sua prova. Vai entrar no que concursos aí, no Tec Concurso, nesses canais aí de questões, e vai acertar a grande maioria, se não todas as questões de direito administrativo, porque você vai entender agora a matéria, você vai ficar estudando mais por partes. Então, começando aqui, vamos conhecer as fontes do direito administrativo. Professor, o que é isso? O que é esse assunto fontes? Fonte é onde você vai buscar aquele assunto, onde você vai buscar aquele conhecimento. Ali é a fonte do ensinamento, a fonte do direito. E a fonte do direito administrativo, onde é que você vai buscar? Aqui já dou uma informação bem importante. O direito administrativo, ele é um ramo não codificado. Como assim? Não existe um código específico, como existe com o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, e assim por diante. No direito administrativo não existe. Não existe o Código Administrativo, onde está lá todas as leis administrativas. Não. O direito administrativo é feito por leis esparsas. É a Lei 8.112, é a Lei 8.666, a Lei de Licitações, é a Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não deixa de ser uma lei administrativa, os estatutos dos servidores públicos. Então, você pode observar que o professor de direito administrativo, geralmente, ele ministra várias outras disciplinas. Tipo, eu sou professor de direito administrativo, legislação específica, legislação de trânsito, mas é porque todas essas legislações estão relacionadas com o direito administrativo. Ele não existe um código específico, está tudo solto. Então, como eu coloquei aqui para ilustrar, está na Constituição Federal, está nas leis, doutrina, jurisprudência, tudo isso aqui são consideradas fontes do direito administrativo. Mas vamos organizar isso daí. As fontes de direito administrativo são classificadas em fontes formais, diretas ou primárias, e as secundárias. A única fonte chamada de fonte formal, direta ou primária é a lei, em sentido amplo. E isso é o que a doutrina traz. A jurisprudência vai trazer outra fonte formal que eu vou explicar para vocês. Mas, via de regra, fonte formal, direta ou primária do direito administrativo é a lei. É onde eu vou buscar o direito administrativo. O direito administrativo ele é baseado no princípio da legalidade e no princípio da juridicidade. Ô, professor, peraí, o senhor já está falando coisa aí que já está aprofundando demais. Não se preocupe, eu vou já explicar o que é tudo isso que eu estou falando. Então, o direito administrativo é baseado na lei. O agente público só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Quando é informado que o direito administrativo possui como fonte principal a lei, não pense que é só a lei 8.112, a lei 8.666 de 93. Não, como até coloquei aqui, você tem que entender lei em um sentido amplo. O melhor que deveria ter sido colocado era legislação. Era melhor do que lei, mas enfim, você vai entender lei como legislação. Como assim, professor? Quando ele fala lei, ele está englobando aí todo o bloco de legalidade, que é a Constituição Federal, as leis, os decretos, os atos, demais atos administrativos, resoluções, enfim. Tudo isso daqui é chamado de bloco da legalidade. Isso daqui dá origem a um princípio chamado princípio da juridicidade, que ele vai dizer o seguinte:
que o direito administrativo, que o agente público, ele não tem que respeitar somente a lei. Porque o princípio da legalidade fica muito essa questão, só de fazer o que a lei manda, o que a lei determina, então ele fica muito preso à lei. Já a juridicidade diz, não é só a lei, tem que respeitar a lei e o direito, a Constituição, as leis, os decretos. Como eu sempre digo para você, a sala é bem atualizada e eu não tenho nenhum receio de comentar assuntos aí de fora. Atualmente estamos passando por um decreto aí de calamidade, estado de emergência decretado por vários estados por conta do coronavírus. Não tem nenhum problema que no próximo ano, 2021, vai atualizar essa aula. Então, tem, às vezes em vídeo aula online, professor, às vezes, uma aula de 5 anos atrás, o aluno está estudando por ela ainda. Então, por isso que eu disse, eu não tenho nenhum receio de falar coisas atuais, que no próximo ano eu vou atualizar tudo em 2021. Então, tá aí. O agente público tem que respeitar aquele decreto que foi feito? Tem sim, tem que respeitar, porque a fonte do direito administrativo é só a lei, é a lei no sentido amplo. As fontes secundárias do direito administrativo é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? É a decisão reiterada dos tribunais. É os tribunais decidindo sempre daquela forma, de forma reiterada. Aquilo se torna uma jurisprudência. Jurisprudência não é a decisão de apenas um tribunal isolada, não. Professor, não entendi. Me explique direito. Vou explicar. Seguinte, até mais ou menos ali 2014, 2012, mais ou menos por aí, quem fazia um concurso público? Vamos supor, um concurso para 10 vagas. Quem era aprovado aqui dentro das 10 vagas não tinha direito subjetivo à nomeação. A administração pública chamava, se quisesse, não quisesse, não chamava também. Só que aí essas pessoas aprovaram em concurso público disseram, não é assim não. Procuraram o judiciário. Diz o judiciário, ó, eu fiz o concurso, era 10 vagas, eu passei dentro do número de vagas e não fui nomeado, a administração pública não me chamou. Aí o judiciário teve um entendimento que ele disse, peraí, vai ter que chamar sim. Aí outra pessoa, o judiciário entendeu do mesmo jeito. Aí outro concurso, o judiciário, aí foi. Várias decisões no mesmo sentido, até que o STF chegou e pacificou esse entendimento dizendo, o aprovado, dentro do número de vagas determinadas no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Então, essa decisão reiterada, várias vezes decidindo no mesmo sentido, se tornou uma jurisprudência, que é fonte no direito administrativo, sim, é fonte no direito administrativo, sendo considerada uma fonte secundária do direito, beleza? Então, tá aqui, jurisprudência, fonte secundária do direito administrativo. Doutrina. Doutrinas são os estudiosos. Eu coloquei aqui só para ilustrar, Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, tem ela, tem o José dos Santos Carvalho Filho, tem o Celso Antônio Bandeira de Melo, tem um bem atual, assim, é o Rafael Oliveira, que também está trazendo muito sobre esses estudos sobre o direito administrativo, enfim, que você precisa diferenciar. Eu trabalho, acho que eu já até coloquei aqui para vocês, com a apostila de concurso. O direito administrativo para concurso de polícia, da carreira policial, e o direito administrativo para concursos jurídicos, concurso de tribunais, área administrativa e Ministério Público. Pergunto, eu sou doutrinador? Muito obrigado, fico lisonjeado para quem disse sim, mas não, eu não sou ainda um doutrinador de direito administrativo, apesar de não concordar com algumas coisinhas, mas como professor de concurso, eu tenho que me posicionar com a maioria, com o entendimento majoritário, com o que é cobrado em concurso. Então, as minhas apostilas são direcionadas a concurso público. Eu não estou criando nenhuma norma, não estou inovando em nada. Então, não sou um doutrinador. Doutrinador são os estudiosos do direito administrativo. E os costumes, é o costume do dia a dia que acaba sendo incorporado à administração pública, como o costume de utilizar crachá, que acabou sendo incorporado à administração pública. É a fonte menos relevante, os costumes, mas não deixa de ser fonte. É fonte, sim. Tem questões que dizem, por falta de determinação escrita, não sei o que, os costumes não são fontes do direito administrativo. São, sim. Costumes são considerados como fontes do direito administrativo. Beleza? Então, guarde isso daqui. Aqui dentro da doutrina,
algumas questões até incluem os princípios do direito. Princípios gerais do direito. Algumas bancas trazem isso daí. Então é bom copiar, mas o que é mais cobrado como fonte são essas 4 aí. Principal, a lei, em sentido amplo. Secundário, jurisprudência, doutrina e os costumes. Vou trazer 2 tópicos aqui, 2 aprofundamentos. Primeiro, jurisprudência, já foi dito, é fonte o quê? Secundária. Só que existe uma coisinha chamada súmula vinculante. Cuidado, não confunda, porque existe a súmula. O que é a súmula? É um pequeno resumo de um entendimento para ser seguido pelos tribunais. Então, aquela questão, os aprovados, ali pode virar uma súmula. Súmula do STJ, súmula do TST, súmula do S e assim por diante. E existe a súmula vinculante, que é outra coisa que só o STF pode fazer. Súmula vinculante é a competência do STF. Essa súmula vinculante, se eu não me engano, é o artigo 101A da Constituição Federal, salvo aí se eu estiver enganado, mas se eu não me engano é isso daí. Então, súmula vinculante, ela obriga, ela vincula tanto a administração pública quanto o poder judiciário. Então, a doutrina, a jurisprudência entende que a súmula vinculante, ela é fonte formal do direito administrativo. Opa, cuidado com isso daí. Se na sua prova perguntar, jurisprudência é fonte o quê? Fonte secundária do direito administrativo. Se a sua prova perguntar, súmula vinculante, fonte formal, entra aqui, ó, pula para cá, a súmula vinculante. Então, cuidado, isso é muito cobrado em prova. Se eu não me engano, tem até uma questão, pronto, tá aqui. A primeira questão vai tratar sobre isso. Em relação ao objeto de ações do direito administrativo, julgo os itens 6. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador. Vamos entender. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência, sim, até aqui está correto. Não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador. O que é uma norma criada pelo legislador? Uma norma criada pelo legislador é a lei. Então, a questão está dizendo que a jurisprudência não tem a mesma força de uma lei para o direito administrativo, tá certo? Tá sim. Porque para o direito administrativo, a lei está aqui, ó, como fonte primária. Jurisprudência é fonte secundária. A fonte secundária ela só é utilizada quando não tem a primária. Então, não tem a mesma força. Beleza, mas vamos continuar. Salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração pública. Certíssimo aqui a questão. Vou ler de novo. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência não tem força cogente da norma criada pelo legislador. Certíssimo. Salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento é obrigatório pela administração. Corretíssimo tudo aí. Então, bem interessante. Outro aprofundamento que eu vou trazer para vocês é a questão da lei estrangeira e do tratado internacional. A lei estrangeira, como regra, ela não é fonte do direito administrativo. Porque senão você ia ter que aprender a lei brasileira, a lei argentina, a lei da China, a lei do Uruguai, a lei de todos os países para poder fazer sua prova. Então, como regra, lei estrangeira não é fonte do direito administrativo. Eu vou aplicar aqui no Brasil a lei brasileira, que está valendo aqui no nosso território brasileiro. Beleza. Só que o tratado internacional, esse é sim uma fonte do direito administrativo. O tratado internacional firmado pelo Brasil, né, logicamente. Então, é considerado uma fonte do direito administrativo do direito brasileiro. Porque o tratado internacional, diferente da lei estrangeira, o Brasil chegou e disse, ok, eu vou cumprir esse tratado. Eu vou assinar esse tratado aí. Então, é
cooperação, muitas vezes, entre países, que o Brasil diz, ok, vou fazer parte. Então, o tratado internacional, ele é, sim, fonte do direito administrativo. Beleza. E o tratado internacional vai entrar onde, professor? Vai entrar aqui, na lei em sentido amplo. Aqui que vai entrar o tratado internacional. Mas vamos para essa questão bem aqui, que ela é bem interessante. Em face do direito administrativo, o julgamento que se segue. Um tratado internacional firmado pelo Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da República, constitui fonte do direito administrativo? Vamos estudar por partes. A questão da banca CESP tem que ser assim. Quando ela terminou um conceito, você para e analisa, e depois analisa o outro. Então, vamos lá. Tratado internacional firmado pelo Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da República, constitui fonte do direito administrativo? Sim, tá certo. É fonte, sim, do direito administrativo, como eu acabei de explicar. Aí ele continua. Posto que ingressa no ordenamento jurídico pátrio como lei complementar federal. Olha aí. Olha aí que você não estuda bem aprofundado, você não está com algumas noções de tratado internacional, direito constitucional, e muitas vezes perde uma questão fácil. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, vai determinar o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Você, professor, então quer dizer que a questão está errada? Calma. Aqui está falando os tratados internacionais sobre direitos humanos. Não está falando de direito administrativo aqui ainda. Que forem aprovados por esse quórum especial aí, de 3/5 dos membros em 2 turnos em cada caso do Congresso Nacional, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Mas eu vou trazer um mapa mental aqui bem interessante. Vai trazer o seguinte, ó, sobre os tratados internacionais. Se ele versar sobre direitos humanos e for aprovado pelo rito especial, que está lá na Constituição Federal, ele vai ingressar no ordenamento jurídico brasileiro como uma emenda constitucional. Tem força de uma emenda constitucional. Se for um rito ordinário, um rito que não foi aquele estabelecido como esse aqui, ó, aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, que está no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º, vai ser considerado uma norma supralegal. Beleza. Mas o que interessa para nós? Se for um tratado internacional de outros ramos, aqui no nosso caso, direito administrativo, ele vai seguir o rito ordinário e vai ser considerado uma lei ordinária. Uma pirâmidezinha para você entender. Então, aqui no topo da pirâmide tem a Constituição Federal, juntamente com as emendas constitucionais. Aqui tem a norma supralegal, que é essa daqui, ó, supralegal, por quê? Porque ela está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. E eu tenho a lei ordinária e a lei complementar. Mas o tratado internacional de outros ramos de direito que não sejam direitos humanos, no caso, direito administrativo, vai ser considerado uma lei ordinária. Por isso a questão está errada. Porque diz que vai ser uma lei complementar. Tá vendo? É começando do zero, mas não é bobinho, não. A gente vai aprofundando e o aprofundamento fica bem tranquilo. A gente vai seguindo uma linha de raciocínio. Beleza. Para finalizar a aula de hoje, aula bem rápida, vou tratar com vocês dos sistemas de jurisdição. Porque existe o sistema inglês de jurisdição una, também não contencioso, e existe o sistema francês chamado contencioso ou sistema de dualidade de jurisdição. Professor, o que é isso? É o seguinte, vou começar aqui pelo francês. No sistema francês, existe um poder judiciário para os diversos ramos do direito, e existe como se fosse outro poder judiciário, que é chamado aqui, ó, Conselho de Estado, para as causas administrativas, do direito administrativo. Então, tipo assim, opa, aqui é a causa que envolve um servidor público. Não é pelo aquele poder judiciário, não, vai para aquele Conselho do Estado. É para o contencioso administrativo, onde vai chegar lá e vai decidir. Lá no Conselho de Estado, tem força, as decisões administrativas têm força e definitividade.
tem o caráter da coisa julgada. Então, é como eu falei, como se fosse dois poderes judiciários. Um poder judiciário para todos os ramos do direito e um só para o direito administrativo, que é chamado de Conselho de Estado. Imagine como se fosse assim. Esse é o sistema francês. Mas o sistema inglês vai dizer o quê? É um poder judiciário para todos os ramos do direito. Tudo. Direito penal, para lá. Administrativo, civil, acabou. Qual que o Brasil utiliza? Qual que é adotado aqui no Brasil? O Brasil utiliza o sistema inglês de jurisdição una. É por conta disso que muitos autores defendem que o poder executivo não tem a função jurisdicional, porque o poder executivo, a decisão administrativa, não tem força de coisa julgada, diferente do Conselho de Estado francês. Aqui tem força de coisa julgada. Aqui realmente é um julgamento, é a função jurisdicional. Lembra que eu expliquei isso na questão das funções típicas e atípicas? Aqui mais um fato que reforça isso daí. Então, o Brasil adota o sistema inglês de jurisdição una, chamado de não contencioso. Todas as causas vai para um poder judiciário único. Resolvendo aqui a questão para finalizar a aula, vai dizer o seguinte: considerando a origem, natureza jurídica, o objeto, diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, julgo o item. No direito administrativo, adota-se o modelo francês de jurisdição como forma de controle da administração. Errado. No direito administrativo, adota-se o modelo inglês, que é o de jurisdição una, não contencioso, como forma de controle da administração. Tranquilo? Com isso, analisamos nossa aula, bem interessante, fazendo a base, mas também aprofundando, trazendo assuntos novos aí, coisas que talvez você não tinha estudado ainda no direito administrativo, mas que as bancas estão cobrando. A gente tem que trabalhar a linguagem da banca, do que está sendo cobrado, para você acertar a questão na hora da sua prova, as novas tendências do direito administrativo. Não acho que o direito administrativo de 2010 é o mesmo de 2015, que vai ser o mesmo de 2020, não. Porque as bancas vão mudando, você precisa se adequar. E quem que vai mudar vocês? Professor. Então, o professor tem essa responsabilidade de trazer o assunto bem atualizado, trazendo essas tendências, o que tem de novo na matéria, para você acertar a questão da sua prova. Beleza? Então, conte comigo aí, qualquer dúvida pode entrar em contato. Um forte abraço e bons estudos.